Pequenos gestos e realmente ação dão resultado. Como eu já tinha começado capoeira, eu achava aquilo fantástico. Porque eu podia tocar, eu podia lutar, eu podia me colocar, né? Eu achava que mais gente tinha que ver aquilo. Essa galera tem uma condição de guerreiro, de luta muito forte. E se eles tivessem esse desafio, o resto viria automaticamente. Ele fez minha vida mudar. Sempre está ali motivando, fazendo com que a gente caminhe pelo lado certo. Dessa forma, você vai transformando esses meninos em protagonistas da história deles. Vai buscando a sua vitória. A hora ela vai chegar. Minha escola de capoeira nasceu dessa vontade. Eu despertei o guerreiro dentro delas. Daí veio junto a autoestima, a resiliência, a motivação. Somos poucos, mas podemos cuidar de muitos. Quando a gente dá condição, elas vão à luta. E daí o otimismo aparece todo dia e em todo mundo. Boa tarde, Bienal. Tudo bem? Prazer, eu sou Letícia Pires, eu sou uma das curadoras aqui do espaço. Agora a gente vai ter uma mesa que a gente brinca chamando de pop, é romance de época, porque nada mais pop nos últimos tempos do que essas rainhas da literatura falando, atualizando o romance de época. Melhor do que eu para explicar tudo isso é a nossa mediadora, Frine. Não, tá de boa. Tá ligado? E aí, pessoas? Calma que tem muita coisa aqui, eu tô nervosa, eu vou começar a derrubar tudo. Peraí, calma. Calma. É muita coisa nessa época de pandemia. Gente, é a primeira vez, parece que eu tô assim, uma coisa meio... Tirei o corpete, tirar a máscara. Bienal, vocês estão empolgadas? Que coisa boa! Deixa eu apresentar, então, esse painel maravilhoso. Estou fingindo plenitude, mas estou nervosa, estou fangirling. Então é isso, eu quero muito barulho. E para você que está em casa, eu quero muito coraçãozinho no chat para essas maravilhosas que vão estar aqui conosco hoje. Ela é reconhecida por escrever histórias românticas e encantadoras, com toques de humor e carregadas de emoção. Ela é autora do grupo editorial Record, com os romances Senhorita Aurora, Não Me Esqueças, Lágrimas de Amor e Café e Meia-Noite Evelyn. E agora a Aurora de Lotus. Ela é a Babi A7. Vem pra cá, Babi! Isso, vem pra cá pro meu ladinho. Temos uma paranaense de 31 anos, casada e mãe de uma pequena Júlia, criadora do Livros e Fusticos e autora de dois romances Volta Pra Mim, Livre para Recomeçar, Reflexos do Passado e o Roubo. Estou falando de Paola Alexandra, pessoas! Ela recebeu o prêmio Romancistas da América pelo conjunto da obra em 2017 e o prêmio Romantic Times de escolha dos críticos de 2016, na categoria Romance Histórico, e foi indicada ao prêmio NAACP Image em Literatura. Desde a publicação de Night Song, em 1994, ela tem liderado o movimento pelos romances inclusivos e é aclamada por críticos, fãs e colegas. Ela é autora da Arqueiro, com os romances Ventos de Mudança, e o próximo da série Mulheres Pioneiras, Tempestade Selvagem. Ela é Beverly Jenkins, pessoas! Muitos coraçõezinhos no chat, quero ver, daqui a pouco ela está aqui. Aqui. E nossa maravilhosa começou a trabalhar em seu primeiro romance um mês depois de terminar a faculdade, nunca mais parou de escrever. Seus livros foram traduzidos para 37 idiomas e ultrapassaram a marca de 15 milhões de exemplares vendidos, sendo mais de 2 milhões no Brasil. A série Os Bridgertons foi adaptada pela Netflix e se tornou um sucesso instantâneo, quebrando os recordes de audiência da plataforma. Os livros dela são publicados pela editora Arqueiro e estamos falando de Julia Quinn, pessoas! Gente, que delícia! Bem-vindas,
mulheres maravilhosas. Welcome, both of you. Estão ouvindo todo mundo, gente? Então, essa coisa de mesa de 2 países, muitos links, muita gente, a gente, né, meio que fica meio desorganizado, mas as coisas se resolvem, tá? Vamos lá. Deixa minha máscara bonitinha aqui. Bom, bora falar de livro, pessoas? Olha só, começando, eu vou fazer algumas perguntas para essas 4 autoras maravilhosas e depois vocês vão fazer perguntas também, tá? Então já vão pensando nas perguntas que vocês vão fazer. Vocês que estão em casa também vão poder fazer pergunta, então fiquem ligados. É isso. Tô nervosa? Tô nervosa, mas vamos lá. Bom, Júlia, Beverly, vocês querem dar um oi para o pessoal que está aqui assistindo vocês? Yes. Sim. Hello, everybody. Olá a todos. How do we do this? Como nós fazemos isso? A gente está te ouvindo. We can hear you. Oh, you can hear me. Okay. Sim, vocês conseguem me Hello, ouvir, né? everybody. Ok, Thanks olá for a having todos. me. Muito obrigado por It's estar aqui, wonderful pelo being convite. here. É muito bom estar aqui. I'm anxious to- E estou to interact ansiosa with para the interagir com audience vocês and aí da to be on the plateia panel e with two young por estar women who are sitting nesse there. painel com Thank you. mulheres tão jovens e boas. Muito obrigada. Obrigada, Julie. Beverly. Oi, Julie. Vai lá, Júlia. Julia, Hi, everybody. Olá a todos. Hi. It's so nice to chat with you É all. muito legal conversar com I todos wish I could be vocês here in aqui. person. Eu queria estar aí I pessoalmente. went to Bienal in Rio Eu fui para a Bienal 4 no years ago, Rio and it 4 was one anos of atrás e the foi best experiences a I've melhor ever had experiência as que eu an podia author. ter I just- como autora. The readers in E Brazil os, are so os leitores no lively, Brasil são warm, realmente generous, muito kind, agradáveis, generosos, fun, and I just love legais you e all so much, fãs, and e eu I'm happy to adorei. be here E eu estou even if feliz it's de only estar virtual. aqui, mesmo que seja virtualmente. Gente, muito amor, né? Meninas, então vamos começar a bater esse papo. Eu sei que muitos de vocês já conhecem romances de época, mas muita gente ainda não. Então, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes a todos. Espero que vocês todos se divirtam muito conosco aqui. Gente, é uma Bienal de retomada. Eu estou muito nervosa, muito emocionada de estar aqui. Então, desculpa se eu sair falando pelos cotovelos, tá bom? Tá bom, vamos lá. Bom, temos 4 autoras de romance de época aqui, 2 americanas, 2 brasileiras. E embora muita gente conheça, né, e já seja fã do gênero, muita gente pode não conhecer esse gênero literário. Então, eu queria ouvir de vocês 4. Em poucas palavras, qual é a definição ou o que não pode faltar num romance de época? E a gente começa por aqui, então. Babi, começa por você. Oi, gente, meu Deus, que emoção. Que delícia estar aqui. O que não pode faltar no romance de época? Com certeza, um casal loucamente apaixonado, que vai enfrentar muitas dificuldades para finalmente ficar juntos. E, com certeza, uma mulher muito empoderada. Arrasou. É isso. Paola, para você. Oi, gente, boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui. Não parece real ainda. E eu acho que é essa sensação que os romances de época trazem. É o coração quentinho, é o conto de fada, aquela ideia de que esse romance, essa história, isso aconteceria em livros. Mas a verdade é que não, porque é um clima de esperança. Acho que os romances de época, eles vêm para isso, para mostrar para o nosso coração que todos nós somos dignos de encontrar amores assim, amores que vão fazer com que a gente cresça, que vão fazer a gente querer lutar para estar com quem a gente ama e pelo que a gente acredita também. Eu acho que o romance de época é você se vê nesse tipo de livro e falar, eu também mereço ser amado dessa forma e amar dessa forma com tudo que eu sou. Porque todos nós queremos corações quentinhos, né? Arrasou, Paola. Beverly, para você.
Bem, eu acho que o período histórico nos dá uma sensação de lugar no tempo que talvez a gente não esteja muito familiarizado, mas a gente ainda tem os mesmos valores. Nós queremos uma história que seja centrada numa mulher, ou qualquer que seja a identidade do personagem principal, mas como ela falou, que tenha a esperança de achar o amor, porque todos merecem o amor. E uma ótima história que faça você ir passando as páginas e que dê um final satisfatório. Arrasou, gente, maravilhosa. Julia, e você? Primeiro, eu preciso pedir desculpa porque, por causa da tradução, eu não consigo ouvir a Beverly. Eu consigo ouvir as duas outras autoras, mas eu não ouvi a Beverly. Então, se eu repetir alguma coisa que ela falou, em primeiro lugar, parabéns para mim, porque eu acho que a Beverly é uma das melhores pessoas que eu conheço e estar aqui com ela realmente é excelente. Mas eu me sinto como todos os que já falaram aí, todos deram uma definição, não tenho mais o que adicionar, além do fato de que eu acho que quase todo mundo quer achar alguém para amar. E eu acho que isso é parte da condição humana, eu acho que isso é parte dos seres humanos, e é por isso que o romance, seja de época ou contemporâneo, ele fala com tantas pessoas. Então, não é uma questão de definir isso, mas é falar um pouco mais sobre por que a gente ama tanto e por que é tão importante contar essas histórias. São histórias com que a gente se relaciona. Maravilhosas, né, gente? Olha, embora seja um gênero que está aí já faz muito tempo, muita gente chegou e começou a descobrir o romance de época por meio da Netflix, né? Com a adaptação do primeiro livro da série Bridgerton, que ano que vem tem a segunda temporada e já temos mais 2 temporadas. Eu sei, gente, Anthony. Vem, Visconde. E, né, queremos. E já tem mais 2 temporadas garantidas, pelo menos. Shonda, um beijo. Te amamos. Então, eu queria que a Júlia falasse um pouco sobre o que a adaptação do primeiro livro significou, não só para ela, mas para os leitores e para o gênero como um todo. Foi incrível. Quer dizer, eu não consigo pensar sobre outra palavra para descrever isso. Quer dizer, no campo de romance de época, eu tive bastante sucesso, mas é um campo limitado, e então a gente precisava abrir isso de uma certa maneira, e nem eu imaginava que isso fosse acontecer. O número de novos leitores do meu livro, quer dizer, foi uma coisa astronômica. Eu acho que tem muitas pessoas que não têm ideia do que isso era, ou mesmo que isso existia. Eles simplesmente assistiram o programa e pensaram, nossa, será que tem alguma coisa além disso que pode me dar esse mesmo sentimento que eu sentia assistindo a Daphne e o Duke? Então, quer dizer, toda aquela história e a luta, e nós temos muitas mulheres históricas aqui, e nós dizemos, olha, nós estamos aqui, nós temos alguma coisa para você. Então, eu fico muito esperançosa de que esses leitores novos vão chegar aos meus livros através do programa da Netflix e vão ler mais, porque é tão ótimo ver tantos leitores bons assim. Quer dizer, tem muitos leitores assim, mas nós temos muitos autores também. E eu sei, por exemplo, que a Beverly tem livros contemporâneos excelentes, e eu acredito que um dos seus romances de época também está em desenvolvimento. Então, sim, eu fico muito feliz por isso. E eu sei que há uma grande autora, eu não sei se ela é traduzida para português ainda, Vanessa Riley, e ela tem um livro chamado Island Queen, e isso tem o desenvolvimento de uma série da Julia Robinson, que foi uma das diretoras de Bridget Jones. Eu acho que ela dirigiu os primeiros 5 ou 6 episódios da primeira temporada.
Então, isso traz mais leitores para o gênero e também mais romances de época, mais coisas assim. Por mais romances de épocas adaptados, né? Estamos querendo. Manda mais que tá pouco. É isso. Obrigada, Júlia. A maioria de vocês 4 aqui, já está escrevendo já faz bastante tempo. Algumas questões não eram levantadas no passado, né? Ou eram colocadas de uma outra forma, como consentimento, inclusão, representatividade. E hoje em dia muito tem se debatido sobre isso, né? Que eu acho que é uma das questões também dessa mesa. Então, para vocês, quais são os desafios de modernizar o gênero literário, romance de época, mas manter as características dele, né? Sem que o gênero perca as características. Miss Bev, vamos começar por você? Eu acho que um dos principais problemas que nós temos que lidar é o consentimento, porque os livros mais antigos são o que nós chamamos de não muito consensuais no momento, mas agora nós não temos esse sexo forçado como a gente tinha em livros antigos e a gente pode incluir mais pessoas. Não é só mulheres que estão lendo os romances hoje em dia. Nós temos gente de todo tipo de identidade e qualquer pessoa que ame, porque amor é amor. E eu acho que isso ajuda a expandir o gênero de maneiras que representem mais a sociedade em comparação com aquela caixinha fechada que a gente tinha quando tudo começou. Então, isso é uma coisa boa. E você? Júlia? Não, está ouvindo? Foi? No, I can't hear anything. Então, gente, enquanto ela está consertando, eu volto aqui para a mesa e depois eu volto para a Júlia. Pode ser? Vamos lá. Babi, fala. Apesar de serem romances de época, são romances atuais, escritos no mundo de hoje, para as pessoas do mundo de hoje. Então, a representatividade, ela é importantíssima, como em qualquer gênero, seja ou não de época. É uma preocupação que eu sempre trago nos meus romances. É óbvio que quando a gente fala em romance de época, pode parecer um pouco mais difícil abordar determinadas questões e incluir determinados públicos e minorias, mas eu sinto que a gente tem que, como autor, trabalhar, sim, isso e ter em mente que o mundo, apesar de a gente estar tratando de um romance que se passa em séculos passados, o meu último romance mesmo, lançado agora, se passa no Egito Antigo, então a gente está falando de 1.200 anos antes de Cristo, mas ele vai trazer questões muito, muito atuais. Mas eu sinto que é isso que a gente espera encontrar, como autor e como leitor, né? A nossa alma, a nossa mente, nosso íntimo, ele quer encontrar questões que vão nos acrescentar como seres humanos e que vão nos levar não apenas àquela coisa do coração quentinho, que os romances de época sempre trazem, é obrigatório, né? Eu, como autora de romance de época, entendo que a gente espera e quer encontrar isso nos romances de época, mas cada vez mais questões importantes e questões relevantes para a sociedade e que vão fazer do mundo, sim, um lugar melhor, porque o livro muda as pessoas, né? Como já falava o poeta. E as pessoas mudam o mundo. Então é isso. Arrasou. Paola, é para você.
Eu acho que a Beverly disse, amor é amor. Então, quando a gente fala de livros de romance, você quer se ver nessa história, na história de amor que é construída ali. E os romances de época, o que acontece é que é um gênero muito recente no Brasil. E muitos leitores, eles estão acostumados a receber o mesmo padrão de livro, o mesmo estilo de livro. Então, a gente se acostumou com uma normalidade, com o mesmo tipo de livros, e às vezes esquece de virar a chave e entender que existe uma diversidade gigantesca nesse gênero, uma diversidade que está vindo para o Brasil cada vez mais. Então, você poder se encontrar dentro de um gênero, seja ele qual for, é o mais importante. E o romance de época, eu vejo como essa ponte para a gente falar do amor de uma forma que o amor trouxe nas nossas avós, nossas bisavós. Quando a gente pensa que hoje, nós, falando eu como uma mulher, que eu posso votar, que eu posso estar aqui com a roupa que eu quero, que eu posso estar aqui trabalhando, falando sobre o que eu gosto, sobre o que eu consumo, sobre quem eu sou, eu estou aqui porque muitas mulheres antes de mim lutaram para que isso fosse possível. Então, eu vejo o romance de época como uma ponte, eu como autora, de construir e de contar a história dessas mulheres. E em Livre para Recomeçar mesmo, eu tenho a história baseada em fatos da nossa história nacional, da nossa história do Brasil, da nossa história do Rio de Janeiro, não só de figuras femininas, mas de figuras masculinas também. O primeiro advogado preto da nossa realidade, ele foi uma grande inspiração para mim dentro do meu livro. E eu recebia mensagens assim, nossa, pá, mas existia naquela época um advogado negro? Sim, existia, só que a gente não sabe por quê, porque a gente está acostumado a ver sempre as mesmas informações, a ler as mesmas coisas, a consumir as mesmas coisas. Então, acho que trazer o romance de época para ser pop hoje é nós, como leitores e como autores também, repensarmos o que a gente está consumindo. Então, o que a gente está lendo? É sempre as mesmas coisas? Se a gente quer diversidade, por que a gente não está procurando diversidade? Porque o gênero é extremamente rico. Nós estamos aqui, 4 mulheres completamente diferentes, que escrevem histórias diferentes, com personagens diferentes, com riquezas diferentes. Então, o gênero está aí, está crescendo cada vez mais, vai crescer muito mais, e eu acho que nós, como leitores, podemos ter certeza que chegamos ao ponto de que todos nós, independente das nossas vivências, vamos encontrar histórias de amor dentro do romance de época. Porque o romance de época usa cenários passados para trazer essa emoção e essa certeza de que muita gente atrás de nós, da nossa história, lutou para que a gente fosse livre, para amar quem a gente quisesse, para acreditar no que a gente quisesse, para trabalhar no que a gente acredita, sonhar. Então, acho que é isso com o romance de época. E é isso que a gente precisa ver o romance de época. Não há uma história clichê. É clichê porque muitas pessoas amaram antes de você, para hoje você estar aqui amando quem você é, o que você é, a pessoa que você quer. Arrasou! Falei demais, né? Se eu pudesse, solta o microfone, assim, já. Arrasou. Consertou o link lá? Deu certo? Júlia, e você, então? O que você acha? Can you guys hear me now? Vocês conseguem me ouvir agora? Sim. Yes. Okay, good. So first, Ótimo. okay, thank Então, you to whoever turned the sound obrigado por terem corrigido o som, e agora eu consigo ouvir a Beverly também. Mas eu sei que teve problema com o áudio aí, que de todo mundo ligou, desligou, mas enfim. Eu acho que o crescimento do gênero para ser mais inclusivo de toda forma, seja por identidade de gênero, orientação sexual, por raça, religião. Eu acho isso ótimo. Eu acho que todos precisam se ver nas histórias. E eu sou a primeira a dizer que isso é algo que não me passou pela mente durante muito tempo. Eu não pensava sobre isso, não pensava muito porque eu não precisava, porque eu conseguia me ver nas histórias. E eu queria que eu pudesse explorar mais isso e que eu pudesse ter explorado mais isso mais cedo, mas eu penso muito nisso agora e sobre como eu posso usar. Quer dizer, eu de repente estou nessa posição em que eu tenho muito, não sei, não é poder, mas eu tenho uma exposição, as pessoas prestam atenção no que eu digo. Então, o que eu escolhi fazer a partir de agora é tentar
trazer as pessoas para outros autores, porque nós temos muitos autores que podem contar essas histórias melhor do que eu. Eu tenho feito muita pesquisa, tenho tentado aprender muito mais sobre diferentes grupos de pessoas, mas eu quero ter certeza de que se eu tentar contar uma história de alguém, eu faça isso muito bem. E se eu fizer isso de uma forma ruim, isso vai ser pior do que não fazer isso. Então, até eu ter confiança de poder contar uma história bem e de uma forma que seja crível, eu não quero criar um estereótipo, mas eu quero continuar fazendo tudo o que eu posso para dar luz, quer dizer, a gente dar a própria voz, a gente pode contar histórias de pessoas que precisam disso, de qualquer pessoa que possa falar melhor do que eu sobre isso, e essa é uma das razões de eu ter dado um mergulho tão profundo nos livros da Beverly. Eu já li alguns livros dela, mas agora eu estou lendo muito mais, eu quero ler mais, eu quero aprender mais, e eu estou realmente tentando garantir que os leitores saibam sobre esses ótimos autores que estão aí e sobre personagens que não são brancos, não são héteros, não são como eu. Porque, historicamente, o mundo das editoras e o mundo do marketing e as pessoas que decidem quais autores têm o melhor lugar na livraria, eles têm dado a esses autores esse tipo de posição. Então, eu estou tentando, no meu pequeno mundinho, tentar corrigir isso. Eu acho que é isso. Adicionando mais uma coisa, acho que em cima de tudo que foi dito aqui. Nossa, agora eu consigo ouvir a Beverly. E eu também consigo ouvir você. Ótimo. Não conseguia no início, agora eu consigo. Ótimo, agora eu tô feliz que eu consigo te ouvir. Eu não consigo fazer leitura labial. Não, nem eu, moça, nem eu. Adicionando ao que todas as quatro falaram, eu acho que é muito importante também que nós, como leitores, a gente também busque essa diversidade no que a gente lê, né? Eu acho que o que a Paola falou também, vamos buscar outras coisas, né? Outras vivências, tudo dentro do gênero de romance de época, né? O livro é um espelho, mas o livro também é uma janela. Então, é muito importante que a gente se veja e veja o outro, né? Então, estamos na Bienal, gente. Vamos exercitar esse direito maravilhoso da gente ler o que a gente quer e o que faz a gente feliz, tá? Eu me empolgo. Gosto muito. Vamos lá. A gente falou aqui também um pouquinho sobre como vocês escrevem sobre períodos diferentes, pessoas diferentes, lugares diferentes e também sobre temáticas muito importantes em paralelo ao romance. E o romance de época, ele não precisa ser 100% certinho com a história, né? Com a história com H maiúsculo. A gente dá uma viajada, a gente tem aquele lado de conto de fada, aquele lado focado, né, do Felizes para Sempre. Então, é aquela grande pergunta sobre pesquisa. O quão é importante a pesquisa para o romance de época? Vamos começar com você, Paola. Eu adoro. A parte da pesquisa, para mim, é o que mais me motiva a querer escrever, descobrir coisas novas. Sempre amei história como um todo. Então, para mim, é algo que, sim, muito motivador. E eu penso que a pesquisa ela te dá embasamento para escrever com propriedade. Então, quando você pesquisa sobre o seu cenário, sobre o momento que o livro vai se passar, sobre figuras reais que podem, né, ter existido naquele período, que contaram histórias valiosas naquele período, eu gosto de ver escritores que foram publicados, poesias da época. Eu amo. Nem sempre são fatos que vão aparecer no meu livro, mas são fatos que me tornam mais consciente daquela era que eu quero retratar. Eu gosto de mergulhar naquele momento e que as pessoas possam fazer isso, possam fazer uma viagem de fato através dos meus livros. Eu sinto que como escritora hoje, eu pendo muito mais para a parte histórica do que a parte
do romance em si, porque eu amo histórias de amor, mas eu amo falar sobre amor próprio, eu acho que isso tem que vir primeiro, é quem eu sou. Então eu sempre trago personagens que estão se perdoando, que estão recomeçando, que estão lutando para serem ouvidas, e isso faz muito parte da história do mundo. Então eu sempre pesquiso sobre figuras femininas que fizeram a diferença e trago isso para o meu livro. Eu acho que o romance de época, ele não precisa ser uma fórmula exata. De novo, a gente está acostumado a consumir os mesmos livros, então a gente precisa entender que é um gênero muito grandioso e que vão existir romances de época que se passam em períodos assim, que vão falar só sobre o amor, sobre o chá da tarde, sobre, né, andar no Hyde Park, beleza, mas tem romances de época que vão falar sobre temas mais difíceis, sobre guerra, por exemplo, a Blair Jenkins, que fala sobre a guerra pós-guerra civil. Então, assim, é muito rico e não tem um motivo ou uma forma secreta. Você pode escrever sobre o que você quiser, da forma que você quiser, e a pesquisa é que te dá essa liberdade, porque você vai ter consciência de tudo ao redor, do que era real ou não, e vai entender até onde você pode brincar. Eu posso brincar que, naquela época, vamos fingir que eles não precisavam estar usando luva nesse momento, vamos criar um toque de mão ali que é proibido, que não existia, mas, eu quero fazer. A gente pode, né, colocar um casal ali numa cena tórrida, numa carruagem, mas não necessariamente a gente sabe que, né, para acontecer deveria ser muito difícil, mas a gente pode criar, e a partir do momento que você conhece a história da época que você quer escrever, você pode brincar com isso. E eu acho que o mais incrível é trazer coisas que vão fazer querer a pessoa conhecer mais sobre esse período. Então, em Livre para Recomeçar, por exemplo, que eu falo sobre o Brasil do século XIX, sobre o Rio de Janeiro do século XIX, eu recebia mensagens depois de pessoas que leram, que são do Rio, e falavam: então, eu não conheço esse lugar que você trouxe no seu livro. Eu não fazia a menor ideia que o lugar que eu estudo hoje, que é uma faculdade, foi um hospício para alienados. Então, as pessoas não sabiam e conheceram através do meu livro, que não tem pretensão nenhuma de ser histórico, mas para mim isso é riqueza, é a brincadeira, é o que dá valor no livro, o que torna ele único, diferente de todos os outros livros que as pessoas vão ler, porque é isso que é romance de época. Cada uma de nós aqui tem livros únicos, e porque a gente pesquisa muito para escrever. Arrasou. E você, Babi, conta. Eu amo a parte de pesquisa. Para mim, sempre amei história, mas o meu processo de escrita é muito intuitivo. Então, meio que eu preciso conhecer muito o que eu vou escrever antes de começar a escrever, até para tomar essas liberdades, como a Paola falou, porque acho que só conhecendo bastante que a gente consegue falar: ai, gente, isso aqui não está uma viagem louca, né? E dá para escrever isso. Por exemplo, no último romance que eu lancei, agora, que é o Aurora da Lótus, que é no Egito Antigo, o casal, tem um casal que vai nadar no Nilo. E, na época, existiam crocodilos e hipopótamos no Nilo. Então, seria uma coisa meio difícil de acontecer. Mas aí eu falei: bom, gente, nada que a licença poética não resolva. Ninguém que vai ler essa cena vai estar pensando em hipopótamos e crocodilos. Não é possível, que é uma cena que te leva para longe, assim, né? E acho que esse livro do Egito é uma boa resposta, assim, para o processo de pesquisa, porque é o primeiro livro que eu lanço fora do universo tão conhecido e tão usual de Londres ou Estados Unidos, né? Dos romances de época, e até mesmo do Brasil. Lágrimas de Amor e Café, que é um livro que eu também lancei em 2019, se passa no Brasil, no período do café, das fazendas de café. Então, eu tive que pesquisar muito, assim, muito mesmo. E ler muito para que as licenças poéticas fossem justificáveis e não uma atrocidade histórica, né? Eu até considero esse o meu livro mais histórico, porque até por conhecer menos, assim, porque eu sempre fui muito fã dos romances de época
e sempre li muito e vi muitos filmes, e isso já te dá uma bagagem muito grande de contextualização e de conhecimento histórico, né, de como contextualizar o romance. Com um romance que se passa no Egito, eu tive que mergulhar mesmo num processo muito intenso de pesquisa, e foi muito gratificante, é muito, muito bom. Quando eu tenho alguma dúvida, assim, como eu disse, meu processo é muito intuitivo, então começo a escrever, vou embora, aí de repente eu falo, ele pegou uma caneta tinteiro. Eu falo, gente, será que existia uma caneta tinteiro nessa época? Aí eu vou lá e pesquiso para não cometer nenhuma gafe histórica. Mas eu acho muito gostoso. Eu acho que o processo de pesquisa histórica enriquece muito o processo de escrita e te dá essa liberdade, né? Quando você conhece aquilo que você está escrevendo, você vai, fecha os olhos e vamos embora abraçar os crocodilos e os hipopótamos, porque a licença poética permite. Agora eu só vou pensar nos crocodilos e hipopótamos. Arrasou, tá certo, Babi. Beverly, e aí? Como estamos com pesquisa? O quão importante é a pesquisa? A pesquisa para mim é importante porque eu quero educar também, além de entreter. Então, por causa da história das comunidades marginalizadas nos Estados Unidos não serem enfatizadas, eu acho que é meu papel enfatizar e fazer essas contribuições para a história americana de uma maneira que as pessoas possam ter orgulho do que elas estão lendo. Eu tento não... Eu sempre quero ser precisa, porque, como eu falei, a história não é muito conhecida, então... Desculpa. Então, eu vou fazer uma lista, vou ver as minhas fontes, vou botar as fontes de pesquisa nos meus livros e... Outra coisa que eu faço sempre é oferecer mais recursos de pesquisas para os leitores, porque o conhecimento é o poder. E se você não compartilhar isso, então você é a única pessoa com conhecimento. Então, o conhecimento compartilhado empodera todos os meus leitores. E eles podem compartilhar com os seus filhos, com a família. Então, a história, para mim, é importante e eu gosto, eu amo pesquisar. Beverly. Júlia, e aí? E você? Bem, eu acho que é importante reconhecer que há um espectro dentro dos romances de época, de como eles são históricos. Então, por exemplo, se você lê um romance da Beverly, o trabalho dela é bastante preciso historicamente. Você fica muito ciente de que tem uma história de amor que você está lendo que está muito intrínseca naquele momento da história. Então, a gente tem pontos ali que são muito precisos. Eu não consigo lembrar exatamente em qual trabalho, mas tem um trabalho numa organização em que o personagem está ajudando a libertar formalmente as pessoas escravizadas. The Freedmen's Bureau, thank you. The Freedmen's Bureau, ok, obrigada. Como é o nome do livro? It's Through the Storm and Wild Rain. Wild Rain. Okay, I think Through the Storm ou Wild Rain? Acho que é Wild Rain. Through the Storm is what I'm thinking of. But, Então,
Eu estava muito ciente de que, ok, isso é uma organização real que ajudou essas comunidades, essas pessoas a reconstruírem a vida delas depois da Guerra Civil. Eu não passei por isso, não sabia, mas eu amei essa história de amor que foi criada com esses fatos tão relevantes. E, por outro lado, o que eu faço, é o que está do outro lado do espectro, quer dizer, você tem uma história de amor que está no momento real, e você não está lidando com eventos muito específicos que aconteceram ali. Eu não situo os meus personagens numa batalha ali, ou num momento político, ou eles não estão, sei lá, no Congresso ou no Parlamento lutando por coisas reais. O meu trabalho é mais um drama de costumes. Então, há menos história entrando nos meus livros. Dito isso, ainda é um período triste da história, então os detalhes que eu dou, eu quero ter certeza de que eu estou fazendo da forma mais correta possível. Então, eu estava rindo aqui quando ela falou sobre a caneta, porque eu pensei a mesma coisa. Eu estava escrevendo um livro em que o meu herói e a minha heroína abriam um livro de arte, e aí eu pensei, como é que era um livro de arte nessa época? Porque a gente tem esses livros de mesa com fotografias lindas hoje em dia, mas e aí eles estavam ali conversando por muito tempo, depois de repente eu pensei, peraí, o que eles estão olhando? Então eu tive que pesquisar o que teria num livro de arte naquela época. E aí, claro, eu tenho que acabar fazendo com mais pesquisa e ter esse hábito, porque de repente eu preciso saber o que de fato o meu herói vai ver numa pintura ali, e a gente tem que saber onde a pintura estava naquele continente e onde ela é localizada. Então, realmente foram 3 horas que eu tive que pesquisar muito para aquela situação. Mas quando a gente coloca os detalhes, a gente quer colocar os detalhes certos. Então, para mim, isso é mais uma coisa de pano de fundo da história do que mergulhar de fato nela. Eu acho que essa é a diferença. É isso. Gente, esse livro Rebel que a Julia Quinn falou, e que é esse aqui, tá? Ventos de Mudança, só para vocês saberem. Maravilhoso. Indico. Falamos sobre pesquisa, falamos sobre inclusão, falamos sobre um monte de coisa aqui na mesa de romance de época. Mas a gente também tem que falar sobre elas, as redes sociais, porque elas influenciam pessoas. E vocês têm esse poder na pontinha dos dedos de vocês, que eu sei que vocês estão aqui, tá aqui, ó, sacudindo a cabeça para mim e tá assim, ó, já no telefone, já comentando sobre tudo. Então eu queria saber de vocês, Julia e Miss Bev, os leitores mudam, né? Porque vocês escrevem há muitos anos. Olha eu falando aqui, entregando a idade das duas, a minha no meio, mas tudo bem. Mas vocês estão aqui há muito tempo, vocês já têm muitos sucessos, muitos livros. E os leitores mudaram. E agora a gente tem gente jovem lendo romance de época também. E agora a gente tem essas redes sociais. Influencia na hora da escrita? Não, não para mim. Quer dizer, ou eles leem ou não, mas eles acham fascinante, pelo menos para mim, eu vejo isso. E eu sei que há vários leitores novos, principalmente para a Júlia, mas quando a gente escreve uma história, a gente sabe que os leitores estão bastante abertos, não importa a idade. Sempre eles estão abertos a uma boa história de amor. Maravilhosa, né, gente? Eu fico aqui só assim, ouvindo Miss Bev falar. E você, Júlia, e as redes sociais contigo? Quer dizer, é muito divertido poder interagir com os leitores e saber o que eles têm a dizer. Eu sei que a Bev é muito ativa no Twitter. Eu não uso muito o Twitter, eu sou mais do Facebook e do Instagram. E isso não muda o que eu escrevo, mas eu ouço o que eles dizem. Então, algumas vezes, eu tenho um tipo de
sensação de que as pessoas realmente gostaram do humor daquele livro, gostaram de algum ponto. Então, isso me traz um pouco de ajuda quando eu estou tentando descobrir o que fazer. Mas, em geral, eu escrevo o livro que eu estou inspirada a escrever naquele momento. Dito isso, eu realmente acredito que com a série da Netflix, eu acho que eu tive uma influência em leitores mais jovens. E eu acho que não é tanto que agora eu preciso mudar por causa deles, mas eu acho que eles passaram a saber o que está acontecendo. Eles não sabiam o que era um romance de época, ou eles achavam que era alguma coisa que a avó deles lia, e eu espero que agora a gente possa trazer eles para esse mundo e eles descobrirem que tem todo um mundo aí que é divertido, como é para mim, que não é só para uma pessoa mais velha do que eu. Arrasou. E vocês, meninas? Que eu sei que ainda mais... Paola, então, falando assim, rede social influencia, e ela deve estar aqui assim, não, imagina. Imagina, não, que isso, Babi, que isso, imagina. Conta, e você, começa, Paola. Elas falando, né, não, eu escrevo a história que eu quero, eu me divirto com as redes sociais, eu aqui, nossa, acho que eu sou a única que sou desesperada. É difícil, porque eu tenho os dois lados, né? Antes de ser escritora, eu já trabalho com redes sociais. Então, o Livros e Fuxicos, seja no Instagram, no YouTube, o próprio site, ele formou um público que está muito acostumado com o que eu indico, né? Então, eu sempre indicando Julia Quinn, Babi Assett, a Beverly mesmo, que eu fiz milhares de posts e vídeos. Se vocês não viram, por favor, vá ler essa mulher maravilhosa. Mas eu sempre indicando livros incríveis, sempre falando sobre livros que aquecem o coração. Quando eu fui escrever o meu livro, eu tentei, de fato, escrever o que eu queria, mas eu sempre tive muito medo, porque eu sabia que os meus livros eles iam seguir um caminho em que o romance não é o plano principal. Eu não consigo, faz parte de quem eu sou. Então, eu sempre tive que lidar com isso. Eu vou escrever essa história e eu sei as críticas que eu vou receber. Eu sei o que eu vou ter que ler depois. E aí eu falava, vou guardar essa história aqui. O Roubo mesmo, que foi minha primeira história terminada com final, ela ficou anos guardada na gaveta, porque eu falei, não tem um final feliz no sentido de que, desculpa, gente, o casal não fica junto, e eu falo isso logo na primeira página. Então eu falei, para que eu vou fazer isso com os meus leitores? Por quê? Porque eu sei depois o quanto eu vou sofrer. E aí eu deixei a história lá. Então, assim, influencia sim, porque é muito rápido você receber uma avaliação, é muito rápido você receber uma mensagem, um e-mail. Então, ele mexe com quem tem uma insegurança ainda para a escrita. E eu sou uma autora nova, então, no sentido de que faz pouco tempo que eu estou escrevendo. Então, mexe com as emoções, mexe com a insegurança. Às vezes, a gente se questiona, não é isso que eu quero para a minha vida, eu vou seguir só indicando livros, talvez eu não seja uma escritora tão boa. E aí, volta aquilo que elas falaram, né, sobre você escrever a história que você está sentindo, escrever com o coração, escrever o que você acredita. Então, tem sempre esse duelo, e eu acho que vai fazer isso parte de mim, porque eu trabalho como indicadora de livros, como crítica de livros, como uma pessoa que as pessoas vão recorrer para procurar livros de romance de época. Mas eu também escrevo minhas próprias histórias, então sempre é o lobo mau e o lobo bom, e eu vou ter que lidar com isso. Tá tudo bem, já aceitei, faz parte. E é isso. Arrasou. E você, Babi? Eu sou a louca que não lê drama, leio a última página dos romances sempre para ver se vão ter finais felizes e lanço dramas. Então, bom, sempre com finais felizes, tirando o último que pode não ser considerado tão feliz assim. Mas se eu dissesse que as redes sociais não exercem influência nenhuma, eu estaria mentindo. Porque as redes sociais são um termômetro daquilo que vocês, leitores, estão sentindo ao receber uma história. E é maravilhoso. Assim, o contato que as redes sociais proporcionam é incrível, realmente maravilhoso. Muito gratificante poder ter esse contato direto com os leitores. Eu fiz amigos através das redes sociais, que eram leitores e viraram amigos. Então, seria mentira se eu dissesse, não influencia nada. Mas na hora que eu vou escrever, ou que eu resolvo
que história eu vou lançar, eu sigo muito o meu coração e a minha intuição. E aí eu tento me isentar muito daquilo que seria a resposta. Se não fosse assim, eu não teria lançado alguns livros, com certeza. Mas é maravilhoso. Eu acho que o que as redes sociais proporcionam é muito mais positivo do que se pensar assim, no estresse de poder, de repente, receber algumas críticas ou de sentir que o livro não está sendo muito bem aceito e tal. Eu acho que é muito mais positivo pela troca íntima com os leitores e por poder acompanhar ali quase ao vivo o que vocês sentem quando estão lendo. Acho que a leitura ela já foi um ato solitário. Hoje em dia ela não é mais solitário. Muito pelo contrário, ela é algo feito em grupo, com amigos, e isso é graças às redes sociais. Então, é isso. Palmas para vocês, leitores maravilhosos. Arrasaram. É isso. Can I say one thing? Claro. Posso falar uma coisinha? Ué. Fala, Can Júlia. I say something? Julia, your turn. Oh, I just wanted to Bom, say eu só queria dizer que, because as long as we're talking about social networks, como a gente vive no tempo das redes sociais, eu quero agradecer a todos os leitores brasileiros, porque os leitores brasileiros nas minhas redes são incríveis. E quando a Bridget foi anunciada, eu falei das pessoas da Netflix, falei, olha, os leitores no Brasil são realmente ótimos e eles fazem barulho e eles são muitos, e eles falaram, não, deixa pra lá. E então, no dia seguinte, eles me ligaram e falaram, nossa, a gente precisa de um tradutor, a gente precisa isso em português. E então, a quantidade de comentários que eu recebi de leitores do Brasil, e eu queria compartilhar com você o que um dos meus leitores falou, leitor do Brasil. Olha isso. Acho que eu estou apontando para o lado errado, peraí. E olha... eu sou horrível com a câmera, peraí. The other way. That's it. Ok. Então, peraí. Aqui está o Anthony. Então, isso veio de um dos meus leitores brasileiros. E eu tô com a minha caneca aqui de São Paulo. Não, na verdade, é a do Rio. Tinha que representar, né, gente? Por favor, né? Eu realmente queria agradecer muito a todos os brasileiros nas redes sociais, porque antes delas, eu não teria tido essa oportunidade de me conectar com vocês dessa forma, e isso foi o melhor presente, foi poder sentir essa conexão com os leitores que estão tão longe, e eu sou muito agradecida por isso. Posso pegar carona nisso aí por um instantinho, porque quando Rebel foi traduzido para o português, o vento de mudança, eu estava muito triste porque eu não conseguia ler em português, mas eu queria, de qualquer forma, agradecer também os leitores do Brasil por abraçar a ideia do meu livro da maneira que eles fizeram e por me seguirem no Twitter e me dizer quanto eles amam os livros. Então, realmente, muito obrigada. Gente, que felicidade. Eu fico tão feliz de ouvir isso, gente. Obrigada, Júlia. Obrigada, Beverly. Eu queria, já que a gente está aqui na Bienal, eu queria fazer uma pergunta. Acho que para todas vocês, de uma forma ou de outra, vocês colocam nos livros que vocês escrevem a importância da leitura, né? A importância de ler. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, sobre a importância da leitura, independente, né, do gênero. E eu queria começar pela Miss Bev, que além de ter uma professora como protagonista de Ventos de Mudança, eu sei que ela também foi uma bibliotecária antes de se tornar uma autora. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a importância da leitura para a gente depois ir para as perguntas, tá, gente? Então, fiquem ligados. Fala, Miss Bev. Reading changed my life.
realmente não mudaria a minha vida, porque eu não estaria aqui se fosse pelo poder, se não fosse pelo poder do trabalho de escrita. Eu sempre digo que o melhor presente que eu posso dar para uma criança nos Estados Unidos é uma biblioteca, porque, primeiro, os livros são gratuitos para quem não pode comprar, e os livros te levam para qualquer lugar, podem te levar para o Brasil, para a Itália, para a Inglaterra, para qualquer lugar que você quiser ir. Você pode viajar para qualquer lugar com um livro. Então, eles são realmente muito importantes. Obrigada, Miss Bev. Júlia. Eu não consigo imaginar dizer nada melhor do que a Bev falou. Então, é isso. Não tenho nada além disso a dizer. Awesome. Meninas, vocês? Também. Ler mudou minha vida. Então, eu tenho uma profissão nova, eu consigo escrever minhas histórias, eu curei feridas através do que eu escrevi, do que eu li. E hoje sou uma pessoa muito mais realizada, muito mais e menos solitária, porque eu comecei a ler porque eu era muito solitária. Então, aos 16 anos, era só eu e os livros. Então, através da leitura, eu viajei para outros lugares, saí da minha casa da realidade que eu estava vivendo. E através dos livros e das indicações dos livros, comunidade no Orkut, não sei se tem alguém ainda dessa época, mas o blog, comunidade no Orkut, gente. O blog, eu encontrei pessoas que também amavam as mesmas coisas, eu não me senti mais sozinha, então eu acho que esse é o poder dos livros, conecta pessoas, faz com que a gente não se sinta solitário, que a gente cresça, aprenda através de outras vivências, isso para mim, assim, é único. Arrasou. E você, Babi? É isso, acho que ler mudou a vida de todo mundo que está aqui, né? Os livros mudaram. E eu estou muito emocionada porque por tudo, porque pelo momento que a gente viveu, por estarmos aqui, pelo amor aos livros que muda vidas. E é isso que e muda o mundo também. E a maioria das minhas personagens gostam de ler. De algum jeito, eu sempre trago referências, né? Tirando a Zara do Egito Antigo, que ia ser um pouco mais difícil. Mas, porque é isso, eu acho que os livros, eles são tão maravilhosos, como todas falaram, e eles só acrescentam e só nos tornam seres humanos melhores. Com certeza. É isso, gente. Muito está se dizendo... Eu vou para a última pergunta e aí eu vou perguntar para vocês, tá? Muito está se dizendo que nessa Bienal está sendo repetido muitas vezes que aonde a gente está agora serviu de um hospital de campanha durante o pico da pandemia. E a gente salvou muitas vidas aqui. A gente perdeu, mas a gente também salvou muitas vidas aqui. E estar aqui hoje com vocês, a gente está salvando vidas de uma forma diferente. E isso é muito especial. Então, desculpa. Todo mundo eu não queria chorar, pessoas. Mas é muito importante. É um privilégio saber ler. É um privilégio poder ler nesse país. Então, por favor, continuem lendo e continuem espalhando a palavra da leitura, da importância da leitura, para onde vocês foram e com quem vocês falarem, porque isso é muito, muito importante, é essencial, principalmente no nosso país. E para encerrar aqui a minha parte, mas aí eu vou fazer pergunta, eu quero que vocês façam perguntas também. O tema da Bienal é que história você quer contar? E então, falando de próximos projetos também, eu quero saber de vocês. Então, eu vou começar com a Júlia. E depois para a Bev, depois passo para vocês, meninas. Que histórias você quer contar agora, Júlia? Funny you ask. Love it.
Esse é um romance que está saindo aí no ano que vem e que vai ser lançado nos Estados Unidos, mas eu sei que ele vai para o Brasil, não sei exatamente a data. E falando sobre livros de amor, ele apareceu porque eu tinha um livro em todos os meus livros, porque os personagens liam esse livro. E era muito legal ter isso. Era um romance gráfico que era escrito de uma forma muito ruim. A heroína estava quase morrendo e ela é sequestrada por um pirata, ela quebra a perna. É uma coisa bem engraçada. E, de repente, através dessa interação dos leitores nas redes sociais comigo, eles começaram a me perguntar sobre essa história. E eu falei, não, vocês não vão querer que eu faça uma história sobre isso. Não posso escrever um romance sobre isso, mas ela saiu de uma forma muito interessante, porque a minha irmã é cartunista, então nós fizemos esse projeto juntas. E, tragicamente, ela foi morta no início desse ano por um motorista bêbado. E foi um ano muito difícil para mim, de muitas formas, honestamente. Mas o meu último presente para ela e a maneira que eu acho que eu posso honrar a vida dela é garantir que esse livro seja publicado e bem publicado e que alcance o maior número de pessoas possível, porque eu quero que todo mundo saiba como minha irmã era importante e talentosa. E então, esse é o meu próximo projeto. É uma história realmente bastante boba, e engraçada e divertida. E eu acho que as pessoas vão gostar e vão rir e vão se divertir. E é nisso que eu estou trabalhando agora. Palmas, pessoas. Thank you. E você, Miss Bev? Eu estou trabalhando no último livro que eu estou escrevendo. Ele está sendo terminado. É o livro 11 da minha série Blessing e ele vai ser lançado em março. Então, eu espero que eu consiga terminar ele para pensar no que vem depois. Excelente. Estamos aqui empolgadíssimos para o terceiro livro também, de Mulheres Pioneiras. Babi, e você? Eu estou num momento que eu quero muito recontar uma história que foi o meu primeiro romance de época lançado e escrito, que é A Promessa da Rosa, que está há muitos anos fora de estoque. E eu estou nessa vibe de pegar essa história e mexer nela outra vez, reencontrar esses personagens e viver ela outra vez. E quem sabe trazer ela para vocês com uma nova roupagem aí. É isso. Arrasou. E você, Paula? Eu queria trabalhar num romance contemporâneo, mas não estou conseguindo, porque eu acabei de lançar no projeto de financiamento coletivo O Roubo, que é protagonizado por uma pirata. E agora a gente vai ter uma história da filha dessa pirata. Então, é a história que eu quero contar, porque eu agora, sendo mãe, eu entendo que o laço de mãe e filha é algo muito grandioso. E é uma história que vai falar sobre você ver a sua filha sucumbindo a um mundo em que a voz do homem é sempre mais forte e que é difícil você lutar contra isso. Então, a gente está em Paris, no século XIX, e é isso. Eu vou contar a história de uma filha de uma pirata que acredita muito nela mesma, que cresceu com a mãe forte, falando para ela que ela ia ser capaz, que ela ia conquistar o mundo, que ela ia longe vivendo da arte dela, mas ela vai ser roubada, uma brincadeira com roubo ali, vai ver a sua arte ser despedaçada. E quando ela reencontrar o amor, que é um brasileiro, lá em Paris, todo lindo, ela também vai se reencontrar sua arte. Então, é sobre isso, sobre a história que eu quero que a minha filha sinta orgulho lá na frente, de saber, é minha mãe que escreveu isso. Oi, #quero. Quero muito. Gente, muito obrigada, amei. Perguntas agora de vocês, para não finalizar. Calma, aqui levantou um braço louco, um momento Hermione Style, aqui de blusa azul, aqui, ó. Vão chegar aqui o microfone para você. Espera aí.
Vem aqui pela frente, que eu acho que é mais prático. Fala, qual é o seu nome? Emília. Emília? Ai, que nome lindo. Emília, fala a sua pergunta. Pode falar em português, tá? Ah, tá bom. Fica em pé, isso. Faz olhando para lá, porque aí elas te veem também lá no telão. Isso. Oi. Bom, eu queria perguntar para todas vocês, ou quem se sentir à vontade para responder, porque quando a gente vive um momento histórico como que a gente está vivendo, às vezes a gente não tem consciência, né, dos efeitos e de quão grande é isso. Então, eu queria perguntar para vocês, enquanto leitora, né, se vocês têm essa noção de que vocês sempre fizeram parte da vida da gente, vocês sempre ajudaram a gente, enquanto autoras, né, enquanto um livro na nossa estante. Vocês sempre acompanharam a gente, mas na pandemia eu acredito que aqui muita gente teve a vida meio que chacoalhada. Se vocês têm noção da importância que é poder contar com vocês, porque a gente nem, os nossos amigos, às vezes a família, a gente pôde contar. Então, eu queria saber se vocês têm essa noção e obrigada a todas vocês por escreverem e por estarem com a gente. Ai, que lindo, Emília! Vamos começar então por aqui, Paola. Você tem noção de que, basicamente, você salva vidas durante vários momentos também? Esses 2 anos foram muito difíceis para mim, porque eu pari uma criança, estava em casa longe de todo mundo e acabei ficando um pouco longe dos livros, né? Porque eu estava cuidando de uma criança. Então, não sei, a sensação que eu tenho é essa, de que eu também fui salva, sabe? De que, conforme eu estava gravando vídeos, eu fiz muitas lives nesse período, então foi muito bom porque eu me sentia renovada, eu me sentia esperançosa, sabe? De que, calma, uma hora vai dar certo, uma hora tudo vai voltar. E a gente está aqui, né? Chorando. Ninguém falou que eu tinha que usar rima à prova d'água, sabe, gente, para essa mesa, mas tudo bem. Babi, você tem essa noção, Babi? Não. É muito louco isso, porque eu sinto que quando eu escrevo, eu me sinto muito tocada e muitas vezes muito mexida e até mesmo curada. Mas imaginar que a gente possa, de repente, mudar a vida de uma pessoa para melhor, ou trazer esperança com as histórias, isso não é a coisa mais gratificante que um autor pode ouvir. Faz todo o processo valer a pena. Foram 2 anos realmente muito desafiadores. Eu, como autora... Que horror, que choração! Eu me vi muitas vezes sem inspiração para escrever. Porque a gente vive de contar histórias de amor e contos de fadas e histórias de esperança, e como se inspirar num mundo que estava mostrando tanta dificuldade, tantos desafios. Então, eu me vi muitas vezes sem inspiração mesmo, e isso nunca aconteceu desde que eu comecei a escrever. E tá aqui tipo uma luz, um farol de esperança, assim. Tudo vai dar certo, as coisas vão melhorar. E a inspiração para as histórias de amor sempre estão presentes. Não importa o momento que a gente está vivendo, é sempre o amor e as histórias de amor que vão nos salvar, literalmente. Arrasou. Miss Bev, você tem essa noção, Miss Bev, que você salvou a vida de muita gente aqui em vários lugares, em várias situações? You know, I have a very, very active social media life. Eu tenho uma vida nas redes sociais bastante ativa, e uma das coisas que foi muito clara para mim, e eu acho que para a maior parte dos autores de romances, é o quão importante as nossas histórias foram e ainda são durante essa pandemia. As mulheres e também os homens nunca leram
romance antes. Eles começaram a ler os romances por causa de esperança, do conforto que ele traz, das boas histórias, por ajudar a sair dessa loucura da pandemia. Então, eu quero agradecer Emília por colocar em palavras e nos deixar saber o quão importante as nossas histórias são, porque vocês são realmente para quem a gente escreve. Vocês são a parte mais importante. Então, é uma situação de ganha-ganha. Nós recebemos o amor de vocês, vocês recebem o nosso. Então, muito obrigada. Fique em pé, tá todo mundo chorando. E você, Júlia? Eu acho que eu estou ciente, em parte, porque os leitores têm sido tão incríveis em nos falar, pelo menos para mim ou para outros autores também, o que livro significa para eles. Mas eu também sou leitora, então eu sei o que um livro significa para mim durante esse período. Eu precisei fugir, eu precisei me colocar em outro lugar, fora dessa loucura que está acontecendo no mundo, em tudo que está acontecendo no meu entorno. Então, eu fugi para os livros e, bom, para a televisão também, mas, enfim, para histórias. Eu fugi para as histórias. E, então, eu estou muito ciente do quão importante isso é num momento em que muitas coisas estão acontecendo no mundo e nada faz sentido. E, nesse sentido, a gente poder ter conforto dessa forma, sim, é ótimo, mas como a Beverly falou muito lindamente, leitores como a Emília, que pegam seu tempo e dizem isso para nós, isso é ótimo, é a melhor parte dessa interação. Eu não tenho certeza se eu poderia ser uma escritora antes da internet, porque eu não sei se eu conseguiria fazer isso sem alguma parte desse feedback ou sem o conhecimento de que as palavras que eu estou escrevendo estão sendo ouvidas e apreciadas. Então, agradeço muito. Gente, obrigada, Emília, por fazer todos nós chorarmos, Emília. Obrigada. Para todo mundo estar com o nariz agora escorrendo. Obrigada, Emília, sua maravilhosa. Mais uma pergunta. Aqui, ó. Ali. Isso. Oi, prazer, eu sou a Luísa. Oi, Luísa. Eu sei que várias das autoras que estão aqui, claro, já são mundialmente famosas. A Júlia tem já série na Netflix, né? A Paola, caramba, a Paola começou recomendando livros e agora está aqui com livros na própria Bienal. E eu queria saber qual foi a maior dificuldade que vocês enfrentaram no começo? Qual foi o baque que vocês enfrentaram no começo que vocês começaram a desenvolver os seus livros? Arrasou. Qual foi a dificuldade que elas encontraram, então, no começo da carreira, né, para publicar os livros? Arrasou. Então, vamos começar. Paola, começa contigo, então. Acreditar que era possível para mim ser lida, ser compreendida dentro desse gênero, sabe? Acreditar que realmente era possível. Porque quando você indica muitos livros, Ai, que linda! Obrigada! Eu nunca ia imaginar que eu ia tão longe, sabe? É isso, acreditar que... Eu tô chorando demais já nesse final aqui. Mas acreditar na minha própria voz é algo que... A Babi, na primeira vez que a gente se encontrou na Bienal, eu tinha acabado de ler A Promessa da Rosa e a gente conversou sobre isso. Eu falava, o seu livro fez com que eu acreditasse que era possível ser uma autora nacional de romance de época. E a Babi disse isso para mim, né? Você consegue, você é capaz, acredita em você. Só que quando você é criada de uma forma para não acreditar, é muito difícil. Então, e eu sou privilegiada, eu tive muitas pessoas que acreditaram em mim antes de mim. Então, os próprios leitores, meu marido, a minha agente, a minha editora, todo mundo acreditou que eu era capaz muito antes de eu acreditar. Então, ter o apoio dessas pessoas fez com que eu não desistisse e que eu falasse, não, se é o que eu quero, se é o meu sonho, vou tentar acreditar em mim também. E deu certo, graças a Deus. Arrasou. E você, Babi? Qual foi o maior desafio, a maior dificuldade no início? Eu comecei a escrever sem saber se eu ia publicar um dia. Então, eu escrevi 3 livros antes de falar, gente, agora chega, eu acho que está ficando sério o negócio, vamos
ver se a gente torna isso público. Acho que o maior desafio é a gente, óbvio, que encontra muitos desafios no mercado editorial, para quem é um autor estreante, para quem está começando. Você vai ter, sim, desafios a serem vencidos, como se lida, onde publicar, como publicar, em que lugar, né? Para quem mandar o seu livro, como se lida, como sair do zero e começar a ser lida. Então, eu fui, assim, eu acho que é um passo no escuro, assim, de muita fé e muito amor pelos livros, por contar histórias, e talvez os maiores desafios também sejam internos, né? Como a Paula falou. E aí, né? Como vai ser depois que isso estiver ali no mundo? Como que isso vai ser recebido? Será que as pessoas vão gostar? Será que é isso mesmo? Será que eu estou louca em colocar isso no mundo, sabe? E é isso, eu acho que a gente vai passo a passo. Quando a gente ama muito aquilo que se faz, a gente vai vencendo os altos questionamentos, e eles vão surgindo, não importa a fase da carreira, né? Eu já publico há 7 anos, e vira e mexe, às vezes eu me pego, será que esse livro, né, e vai ser bem aceito? Então, a gente vai vencendo passo a passo, e por amor aos livros mesmo, e por amor à profissão. Arrasou. Miss Bev, e você, Miss Bev, qual foi o desafio no início? Just getting published. Ser publicada. There were no African-American Ninguém historical romances in the conhece market at all. nenhum romance de época de uma afro-americana. Então, quando meu primeiro livro saiu, eu já tinha tido 1001 rejeições antes. Então, para mim, esse foi o maior desafio. Foi tentar passar por aquela porta, atravessar aquela porta. E agora, 27 anos depois, não sei, 50 livros depois, eu acho, aqui estou eu acho. E como vocês, meninas, eu também continuo sem saber se vai ser bom, se as pessoas vão gostar, se vão comprar. Eu acho que a gente nunca perde essa parte de ser um autor. As pessoas, arrasou. Júlia. Bem, o meu primeiro livro foi lançado tanto tempo atrás. Eu acho que eu e a Bev publicamos mais ou menos na mesma época. Talvez ela tenha sido um pouquinho antes, mas o mundo naquela época era completamente diferente. E os desafios que nós enfrentamos são completamente diferentes do que vocês enfrentam agora. E algumas vezes as pessoas me pedem conselhos sobre como serem publicadas pela primeira vez. E geralmente eu digo que eu não sou a melhor pessoa para responder, porque eu não sei nada sobre como ser publicada hoje. Eu não tenho nenhuma ideia do que dizer para você, qualquer conselho de qualquer forma. Mas naquela época, lá quando a gente não tinha e-books, as pessoas liam livros publicados, só havia uma maneira de publicar um livro, ou pelo menos o tipo de livro que eu estava trabalhando. E a gente precisava achar uma editora, e era muito difícil na cidade de Nova York ter alguém que acreditasse em você e publicasse. E então, o grande desafio era ter essa persistência de continuar tentando. Porque a gente pode, de repente, ver 10 editores que não vão se conectar com o seu livro até chegar um que vai se conectar. Eu até que tive sorte no início, mas, enfim, apesar disso, eu fui rejeitada por quase todas as editoras que eu tentei publicar. Eu estou até hoje com a mesma editora.
Então, é uma questão de persistência. Você precisa dessa persistência e do entendimento de que o seu trabalho não vai falar com todo mundo. Eu sei que eu não posso agradar a todo mundo, não dá, e isso vale também para as editoras. Eu não vou agradar toda editora, nem todo editor vai se conectar com o meu trabalho. Então, eu preciso insistir até eu achar a pessoa certa, mas eu acho que hoje é tudo muito diferente, que eu nem sei se isso vale ainda para hoje. Ótimo, arrasou. Gente, eu tenho uma pergunta aqui, pessoal. Eu sei que vocês têm muitas perguntas aqui, tem muita pergunta de casa também, mas infelizmente a gente está chegando no finalzinho desse painel. Por mim, ele deveria durar 5 horas. Gostaria de deixar isso claro, tá, Bienal? Para próximo, tá bom? Mas eu tenho uma pergunta da Bia Maia, que está em casa, que queria saber, e aí eu acho que é legal que temos 4 autoras aqui, elas querem saber quais são as autoras que inspiram vocês. Então, eu começo com Júlia. Quais são as autoras que inspiram você a escrever? Meu Deus, são tantas para mencionar. Uma coisa que eu diria é que se você me seguir no Facebook, toda segunda eu recomendo um romance de época diferente, de uma autora diferente, quer dizer, um livro diferente. Então, se você me seguir, você vai ver todos. Eu tenho a Bev lá várias vezes aparecendo. Ontem eu recomendei Amy Howard. Eu falo muito de escritores americanos, então eu gostaria que a Babi e a Paola fossem traduzidos para o inglês, porque há tantos autores por aí que eu amo. Eu realmente leio muito romance contemporâneo também. Eu gosto de Alexa Martin, que acabou de escrever um livro, quer dizer, ela tem muitos romances de esportes e talvez o último seja mais sobre amizade. Eu gostei muito desse livro dela. E eu gosto do livro da Sally Thorne, The Hating Game, que virou um filme que vai ser lançado semana que vem. É lindo. Eu não sei nem por onde começar com todas as autoras que eu amo. Vocês só vão lá no meu Facebook, que toda segunda vocês vão ter uma recomendação. Obrigada, Júlia. Pessoas, só fiquem por aqui que eu tenho novidades para vocês no final do painel, tá? Sim, eu deixo para o final para manter vocês aqui. Cárcere privado, sou dessas. Fiquem aqui. Miss Bev, você. Eu sou muito leitora de fantasias e de ficção, então Love Andrews, Patricia Briggs, mas a pessoa que me inspira só para escrever, eu acho que é Toni Morrison, porque ela fala alguma coisa do tipo que se há um livro que você quer ler e que está aí no mercado, que não está no mercado, então vai lá e escreva ele. Então, isso meio que permeia a minha carreira, porque eu escrevo os livros que eu gostaria de ter lido quando eu tinha lá meus 20, 30 anos. Então, a Toni Morrison, eu acho que ela está aí entre essas inspirações. Toni Morrison, maravilhosa. Babi. Bom, eu estou com 2 inspirações aqui. O romance de época nacional é algo recente no mercado, né? Diferente do cenário que a gente tem internacionalmente, que já existe há alguns anos, né? Alguns bons anos. No Brasil é algo recente. Então, com certeza, as 2 são grandes inspirações. A Paola, que está aqui do meu lado, com certeza é uma inspiração. A Jane Austen, a Lisa Kleypas, entre tantas outras que a gente ama. É tão difícil, eu também leio romances contemporâneos, então... a Carina Ricci, tantas autoras maravilhosas também, né, que a gente tem no Brasil e com certeza. E fora, é isso.
Muitas. Difícil escolher uma. Ou algumas. E você, Paola? Eu sou completamente tiete das 3 que estão aqui. Em 2011, eu já falava da Julia Quinn no Brasil antes dela ser publicada pela Arqueiro. Eu tenho os livros da Julia Quinn em romance de banca, porque eu já consumia romance de banca. E o livro da Babi me ajudou a querer escrever, trouxe para mim um sonho. E a Beverly hoje é o meu casal favorito do ano. E eu acho que ela mostrou a potência da representatividade, da diversão, do romance. E mostrou para muitas pessoas o que é um romance de época. Porque as pessoas têm essa ideia de que romance de época não consegue trazer gêneros e assuntos importantes. E ela fez isso com maestria num livro rapidinho que você lê numa piscada. Mas preciso falar da Alyssa Collie. Provavelmente estou falando o nome dela errado, né? Mas tudo bem. A Alyssa Collie, que é maravilhosa. Muitas referências, também fala sobre guerra civil, ela tem romance contemporâneo, tem suspense, que ganhou um monte de prêmio lá fora, ela é incrível. E a Lohane Haidt, tô falando errado? Tô falando errado. Mas a Lohane tem os Tree Love, e gente, é assim, apaixonante, porque as duas, elas fazem o que eu acredito que um romance de época trazem questões sociais e políticas, então vão ensinar o leitor, e faz a gente se apaixonar, se divertir, romance cão e gato, e o casal tá brigando, de repente tá casado, então amo, leiam, né, todas essas maravilhosas, mas leiam a Alyssa Collie e também a Lohane Haidt, que elas são incríveis. Arrasou, gente. Olha, eu queria agradecer mais uma vez, não só a presença de todos vocês que estão aqui hoje, que além de enfrentar tudo no Rio de Janeiro, tudo no Brasil, tudo no mundo, hoje ainda choveu. Então, né, carioca ainda quando chove, né, barra, difícil. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui hoje. Pessoas que estão em casa, muito obrigado por vocês ficarem aqui conosco, terem ficado aqui conosco. Julie e Beverly, muito obrigada por terem participado. Sensacionais vocês duas, muitos beijos para vocês. Paola, Babi, maravilhosas, muito bom estar com vocês, muito obrigada. Obrigada, Bienal, pelo convite. Anúncios, a Babi vai autografar aqui atrás, na parte de autógrafos aqui, então quem quiser autografar com a Babi é aqui para trás, então ao final do painel passem lá para dar o seu carinho. Paola saindo daqui vai para o stand da Esquilo, então se vocês quiserem conversar com Paola, stand da Esquilo, ela vai atender vocês. Beverly e Julia, os livros estão disponíveis na Arqueiro, que é aqui na frente, onde eu trabalho, gente. Então, a gente faz aquele jabá básico. E embaixo da cadeira, tem 5 cadeiras que estão premiadas com livros. Então, deem uma olhada. Se vocês vão achar, são 4 livros em uma coleção. E é um ticket que está colado embaixo, não é o livro, tá, gente? Ticket, isso, achou o ticket, guarda. A Ana Rosa, claro. É um ticket, guarda, segura, isso, bilhete premiado, tá lindo. Depois, fiquem aqui, depois a gente vai mostrar para vocês aonde vocês vão retirar esses livros. É com a Silvana, ela é a que manja tudo, tá? É aqui atrás do camarim, saindo aqui do painel, é aqui atrás, na entrada do camarim, vocês podem tirar os livros. Mais uma vez, muito, 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 muito obrigada, pessoas. Palmas para vocês, porque vocês são muito maravilhosos estarem aqui. Bev, Julia, um beijo para vocês. Muito obrigada mais uma vez. Para vocês também, meninas. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada.